com roupa sintética para não ficar. Isso. Esse não deu só pra... Eu não gravei não, só botei aqui no bicho pronto. Ele tá pedindo a senha, contato. Não, não, ele tá olhando aqui, não, tem nada não. Tá vendo aqui, tá. Porque eu tinha até gravado aqui, mas tá realmente sem nada, sem nada. Sem a filmar mesmo, ele só deixa eu filmar. Eu criei um aplicativo aqui, OBS, né? Aí ele tem que ter a senha. Eu acho que o único que não tem PDF é o Violetas na Janela. Porque já é conhecido, né? E o Pensamento e Vida, eu tenho PDF. Não, tranquilo, depois eu passo pra mim. O único que é esse aqui que é a autora. Se bem que a gente nem precisa microfone, né? Inicialmente, boa tarde. Sejam sempre muito bem-vindos e bem-vindos à nossa casa. Estamos aqui hoje para mais um TE. No encontro de hoje, nós vamos tratar, a Ariete Weber veio trabalhar com a gente um tema que é a influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos. Peço de coração que todos possam ouvir com muito carinho, com muita atenção. É importantíssimo lembrar que o TE é um tratamento triplo. Ele é uma palestra, ele é um passe e em seguida a água frutificada. Não saia sem completar o seu tratamento passando pelas 3 etapas, ok? Convido todos e todas a fecharem os olhos. Deus, Pai Celestial, muito obrigada por nos trazer a este encontro. Pai, obrigada pela disponibilidade de todos que estão aqui. Deixa as pessoas que se voluntariam para organizar a nossa palestrante que vem nos trazer uma palavra de reflexão. A todos aqueles que saíram dos seus lares, deixaram suas famílias e estão aqui. Pai, cuida principalmente dos nossos pensamentos e que ao final deste encontro nós possamos retornar aos nossos lares em paz, em segurança e com a certeza que o teu caminho sempre será para trazer a nossa melhor fase da jornada. Que assim seja. Ariete, muito bem-vinda. Obrigada. Que as palavras da Catarina ressoem, né? E que bons espíritos me inspirem no dia de hoje, inspirem meu pensamento, já que o tema da palestra é justamente esse. Tá? Tem gente que já assistiu palestra comigo aqui? Já, né? Pronto. Você sabe que eu sempre inicio a palestra dizendo: nós somos a doutrina dos livros. Tá? Então eu sempre começo com os livros. Aonde que eu me inspirei para poder produzir o material que eu vou projetar para vocês, e alguns textos. O Livro dos Espíritos, que todos nós conhecemos, tá? Inclusive depois eu disponibilizo, mando os PDFs. Eu só de um que eu não tenho PDF, porque às vezes a gente também trabalha no computador, ou quer selecionar algumas palavras-chave, então o PDF ajuda nisso, tá? O Evangelho, que é outro livro de cabeceira, tá? Todos nós devemos ter. Esse aqui, eu acho que talvez... O Pensamento e Vida é um livro que eu só tenho ele em PDF, eu ainda não tenho ele em papel, né? E que é um psicografado, né, do Chico, e ele é muito interessante. Eu trago algumas partes dele, principalmente do capítulo 8, tá? Que a gente vai falar. Esse outro aqui é do Herculano Pires, que é O Espírito e o Tempo.
tá? Esse eu tenho em PDF, eu vou disponibilizar para você, já é um livro mais antigo, tá? Mas a gente tem o PDF. E uma menção, apenas uma menção, mas usa a questão essa do nosso tema, que é do pensamento, que é o Violetas na Janela. Todo mundo que já teve uma perda, geralmente cai nele, tá? Para ler. Então tem um pequeno capítulo, né, que inclusive dá nome ao livro, Violetas na Janela, que eu vou tocar e vou mostrar para vocês, eu vou tocar nesse assunto, e vou mostrar para vocês o que tem a ver, né? Tá bom? Bom, então esse é o material que nós usamos aqui. Pensamento, tá? Esse material aqui vai ficar disponível para vocês, tá? A leitura é apenas para acompanhar, não vou ficar lendo para vocês os slides, mas eu vou comentar o que as coisas importantes de cada um, tá? Eu fiquei pensando assim, né? Pensamento, de onde que veio isso? Né? De onde que veio essa palavra pensamento? E achei muito interessante. Eu sou aquela fiel, na hora da TV, gente, eu adoro o History Channel, não sei se vocês têm essa mania que nem eu. E casualmente, foi só coincidência, hoje eles estavam falando sobre a influência de alguma coisa que não tinha explicação para alguns cientistas desenvolverem alguns inventos. Inclusive, a própria tabela periódica, a Catarina, que não deixa mentir, foi inspirada a partir de um sonho. O cientista teve um sonho, quando acordou, escreveu a tabela periódica. Tesla, tem várias questões que a gente vai ver, essa influência, essa inspiração que vem de algum lugar que a gente não sabe, né, definir. Então, a palavra pensamento, ela vem do latim. E olha que interessante, ela vem de pesar, não pesar de dor, pesar de medir. Né? Achei bem interessante, porque eu, nos meus estudos com o History Channel, eu lembrei que tem um deus egípcio, que é o Anubis, e que quando morria, né, o faraó, eles tinham a crença que o deus pesava o coração para ver as obras da pessoa. Engraçado que o pensamento vem justamente do termo pesar, né, medir. Né? O pensamento é associado a várias palavras que vocês podem associar, né? Conceito, concepção, noção, imagem, consciência, juízo, alma e espírito. Alma e espírito, vai aparecer muito aqui. Alma e espírito, é a mesma coisa? É parecido? Tem a ver um com o outro? Para quem não sabe, gente, a alma é o espírito encarnado. Ok? Quer dizer, no fundo, dá no mesmo, né? Mas o que a gente chama de alma é aquele espírito que está encarnado aqui, tá bom? Só uma observação importante, né? O pensamento é que nos distingue basicamente dos animais irracionais, né? Porque eu tenho gatos, tenho cachorros em casa, né? A gente dá para dizer que eles não pensam. Você observa que eles têm algumas reações que quase nos entendem, né? Mas esse poder desenvolver um pensamento lógico, matemático, conceitual, é característico do ser humano. Então isso nos diferencia dos animais que a gente chama de irracionais, né? Não vou entrar no mérito aqui se eles têm ou não têm alma, que para mim tem, né? Porque eles, inclusive, não sei se você sabe, né? O animal, ele reencarna bem mais rápido que normalmente a gente, né? Eles partem, seguidinha, se voltam, né? E muitas vezes voltam pra gente. Tem até um filme muito bacana, não sei se já assistiram, acho que é 5 Vidas, né? É isso, que é um cachorro que vem, vai e acha sempre o dono, né? Muito interessante. Aliás, ele acha o dono, mas no final, né? Mas é muito emocionante. E aí, gente, lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma das perguntas muito interessante, que começa aí a nossa reflexão. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Ou seja, quem nasceu bom já nasceu bom, quem nasceu mal já nasceu mal, é assim? Não,
A gente sabe que não, quem está estudando sabe que todos nós somos criados iguais, né? Simples e ignorantes, ou seja, que várias caminhadas teríamos que fazer para aprendermos essas nossas reencarnações. É como se a gente tivesse em classes numa escola, né? Você vem, aprende um pouco, ou às vezes não aprende, às vezes tem que reprovar, tem que fazer de novo, né? Voltar, a gente sabe que não volta, ninguém regride, a gente só avança. Mas nós temos que observar que, ao longo da nossa reencarnação, tudo que nos acontece não pode ser levado só no plano material e não ser analisado no pensar. Por isso que a gente fala na reflexão, na análise, ter a consciência. Se eu vou fazer o bem ou o mal, está muito ligado à consciência que eu tenho das coisas. E os momentos de aprendizagem que essa caminhada me traz. Tá? Então, nós temos aí, vocês sabem, uma missão e precisamos buscar o que a gente chama de conhecimento. E conhecimento, por isso eu volto aí. Somos a doutrina dos livros, vamos ler muito. Porque de pouquinho em pouquinho a gente vai adquirindo um pouco do conhecimento e aí nós vamos desenvolvendo, tá bom? O que é o pensamento, então, afinal de contas, tá? Ele é um processo cognitivo. O que quer dizer esse negócio de cognitivo? Está ligado à inteligência. Daí aquela diferença que a gente tem em relação aos animais, tá? Mas ela vai muito além. Eu vou ter conceitos, eu vou estabelecer juízos e vou estabelecer raciocínios. E aí meus cachorros não têm isso. A gente tem. Tá? E se a gente não usar com sabedoria, podemos ter que repetir alguma série aí na nossa escola da vida, né? Na escola das reencarnações. Agora, veja bem, é base das nossas decisões. Várias vezes vocês vão ouvir isso, é a nossa decisão. Por mais que soframos influências de bons ou maus, né? É uma decisão nossa. Se eu tenho um vício e eu quero parar esse vício, tem que ser uma decisão primeiro minha. Não posso estar botando culpa em todos os espíritos para as coisas erradas que eu faço. Porque eu tenho que ter consciência que, ao fazê-lo, aqueles que me são simpáticos ao que eu estou fazendo vão se acercar de mim. Estão vendo que eu estou usando as palavras no plural? Vão. Não é só um, não, viu? É bom alguns saberem que normalmente nós somos acompanhados por uma legião. Muitos. Muitos. Só que normalmente eles têm um chefe. E esse chefe, se ele for do bem, legião do bem. Legião de Maria, que socorre os suicidas, no Vale dos Suicidas, né, para quem não sabe. Mas legião do bem. Mas existem as legiões que não são do bem. E que também tem chefe. Penso, logo existo. Isso aí foi um filósofo que disse. Aí olha que interessante, se eu penso e eu existo, isso quer dizer que pensamento, em resumo, é uma coisa muito simples, é vida. Pensamento é vida. E é uma coisa tão importante, porque o que nós chamamos de vida aqui, nessa passagem encarnada, o pensamento vai junto com o meu espírito. Quando a alma deixa o corpo, né? O pensamento vai junto. E é com o pensamento que nós nos comunicamos e nos relacionamos com os encarnados e os desencarnados. Olha aí, encarnados e desencarnados. Nós podemos, através do pensamento, contactar e fazer muito mais coisas do que só contactar com eles, através do pensamento. Bom, aí, gente, lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, tem várias perguntas, ele é bem longo, inclusive, gente, eu até tive cuidado de ver, vai dar 456 a 557, haja perguntas, né? Uma porção sobre isso, sobre essa influência.
E aí eu trouxe aqueles mais, vamos dizer assim, pontos principais que normalmente a pessoa tem dúvida, né? Os espíritos, eles têm condições de ver tudo que nós fazemos? Tem. Mas eles só vão se deter aquilo que lhes interessa. Se lhes interessar, ok. Se não lhes interessar, não dão bola para isso. Gente, é como se você estivesse, o pensamento, é como se você estivesse numa noite escura e ligasse uma lanterna. A luz daquela lanterna, ela vai atrair os afins. Se a luz daquela lanterna for uma luz que não é uma luz muito legal, ela tem várias questões difíceis, vão atrair aqueles que têm a sintonia com aquela luz, eles vão enxergar. Isso quer dizer que o meu espírito protetor vai sair fora e vai vir só os vizinhos? Não. Eles estarão ali em forças, vamos dizer assim, iguais, mas a decisão vai ser tua. Inclusive de chamar os lados, a decisão é sua. A decisão é sua. Porque essa atração, ela é por uma afinidade. Porque eles podem ver os nossos secretos, os mais secretos pensamentos, inclusive aqueles que eu escondo de mim mesmo. E se aqueles pensamentos, de alguma forma, são importantes para um espírito desencarnado, né? Porque lembrem, gente, aqueles espíritos desencarnados que não são superiores, eles têm como uma inveja da gente. Porque nós estamos no plano material e estamos aprendendo com a matéria. E eles não têm essa oportunidade. Quantos nós sabemos que muitas vezes para resgatar, para nos curar de coisas do nosso passado, de dívidas do nosso passado, nós temos que vir para a matéria para uma nova caminhada, uma nova aprendizagem. E eles não têm, normalmente, essa, pelo menos os que estão lá desencarnados, não estão vivendo. Então, de alguma forma, eles nos invejam nesse ponto. E tentam nos prejudicar, com certeza. Mas eles vão também pela vibração. Quem já assistiu aqui palestra comigo sabe que eu não vejo nem ouço normalmente espíritos. Mas se eu gravar, eu ouço o que eles falam, tá? Eu faço transcomunicação instrumental, para quem já assistiu palestra comigo. Eu nunca tive uma comunicação com qualquer espírito que me xingasse, me ameaçasse ou causasse qualquer problema durante a gravação. Não. Mas quais são os cuidados que eu tenho? Cuidados. Não gravar quando não estou bem. Se eu for numa festa tomar alguma coisa alcoólica, não gravo. De jeito nenhum. Né? Fazer oração antes de começar. Tudo isso vai nos ligar ao que a gente chama de sintonia. Aquela questão da luz ser a luz perfeita para que venham espíritos superiores e não os inferiores, para nos ajudar na tarefa qualquer tarefa que eu queira fazer. Acredito, não faço mesa mediúnica, mas acredito que da mesma forma as mesas mediúnicas vão se conduzir dentro desses padrões, né? De oração, orar e vigiar. Se prepara para essa comunicação. Tá? Aqui eu já falei, né? A legião dos bons e dos que a gente chama de maus, né? Então todo esse contato ele tem a ver com essas palavrinhas, né? A vibração, e já vou falar mais um pouquinho aqui adiante na questão da teia que a gente vive e não percebe, tá? Que nem uma teia de aranha, né? Você sabe como é que a aranha pega os bichinhos que caem na teia dela? Ela ouve o bichinho gritar, socorro, tô presa. É assim? Sabe como é que é? Pela vibração, exatamente. O bicho cai na teia e começa a se debater. A aranha percebe que ele está ali, porque essa vibração chega até ela, e aí ela vai lá para pegar o bichinho. A nossa relação com o mundo espiritual
E vou dizer mais, tanto o encarnado como o desencarnado funciona como uma teia. Tá? Uma teia espiritual. Que, dependendo como eu vou vibrar, eu vou atrair coisas boas ou coisas ruins. Então, sintonia, vibração, frequência, questão de harmonia, afinidade. Não sei vocês, mas eu no meu convívio normal, eu não tenho nem parentes, nem convivo normalmente com assaltantes de banco. Vou bem radical. Por quê? Não existe afinidade. Eu não estou nessa sintonia. Eu não vivo isso. Então, nem se aproximam. É tão simples, mas tão difícil, né? Às vezes a gente compreender. Porque nós, na nossa vida, usualmente aqui na matéria, a gente age dessa forma. Uma outra coisa que é importante é que os espíritos pensam da gente. Os espíritos levianos, que aqueles que não são superiores, os imperfeitos, eles riem das nossas bobagens, eles zombam, eles se divertem com a nossa tristeza. Muitas vezes até, não digo até que seja proposital. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu trabalho num local que a minha sala, ela tem na porta um vidrinho. Tá? E tinha um amigo, que ele era um representante de livros, trabalha na escola, e toda vez que ele passava na frente da minha sala, isso lá nos 2009, 2010 mais ou menos, ele se abaixava para que eu não ouvisse ele passando. Sabe por quê? Porque 2009, 2010 foi os meus momentos mais difíceis de dor com a partida de um filho. E às vezes eu estava no trabalho e de repente caía a minha frequência, caía a minha vibração, eu começava a chorar, eu começava a relembrar. E eu não percebia, porque eu já disse para vocês que eu não enxergo, né? Que junto a mim vinham várias mães chorar junto comigo. Vocês já foram num local onde sei lá, um velório, a pessoa vai lá, se despede, né, do corpo, aí começa a chorar, começa um monte de chorar junto, não é? É normal isso. Pela sintonia, aquela dor se espalha. E eu espalhava e ele era um médium ostensivo. Então a minha dor arrasava com ele, por isso que ele se abaixava e se escondia. Mas foi preciso que ele me dissesse isso para que eu tomasse uma atitude e mudasse a minha vibração. Como? Através de, em primeiro lugar, oração. E em segundo lugar, uma conversa muito séria. Eu acho que elas me ouviram, porque saiu tudo de perto. Eu disse para elas, meu filho, é o seguinte, do lado de vocês tem espíritos bons, protetores, vão ajudar vocês. Não é chorando aqui comigo que vocês vão achar o filho de vocês, vão resolver o problema de vocês. Então nós vamos fazer uma oração, cada um olhe para o lado e siga seu caminho junto com aquele que está lhe protegendo. De alguma forma funcionou, viu, gente? Porque depois o meu colega não mais se escondia de mim. Mas estão vendo que a minha vibração de tristeza me atraía mais tristeza e eu mais triste ficava. Os processos depressivos muitas vezes são assim. A pessoa já não está legal e parece que as coisas vão chegando e vai baixando mais ainda aquela vibração dela, e ela não consegue sair, vai lá para o fundo do poço. E alguns chegam no fundo de poço que não tem volta, né? Pelo menos não nesse plano. Já os espíritos sérios, né, aqueles mais superiores, o nosso anjo protetor, nosso espírito protetor, ele fica feliz quando eu consigo superar meus desafios, quando eu estou bem e quando nas dificuldades, de alguma forma, eu supero. E ele fica feliz. Isso é bom, né? Aí vem a outra pergunta que eu achei super interessante, né? Os espíritos, eles influenciam os nossos pensamentos e nossos atos?
Aí a resposta é impactante, né? Muito mais do que imaginas. Então eu sou um bonequinho conduzido pelos espíritos? Não. Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu não disse para vocês que os dois lados têm força, né? E a força que eu vou dar para um dos lados vai depender da minha sintonia e da minha vibração. Mas nenhum dos dois lados desistem tão fácil assim. É bom você saber. Então eu não posso baixar minha vibração, senão ataque aqui. Quem é médium aqui, pode até dizer, se eu estiver dizendo uma verdade, por favor me corrija, né? Se o médium pensar assim, meu Deus, isso aqui vai me dar tanta dor de cabeça, a dor de cabeça vem. Bem, enquanto que se você pede a cura, se você pensa na cura, a dor de cabeça vai. E é muito mais do que físico. Quem viveu isso sabe o que acontece. Tá? Então, pessoal, essa ligação de pensamento, por exemplo, para fazer essa apresentação, eu fui e voltei várias vezes e pedi várias vezes a inspiração. Então eu intuí algumas coisas, mas a decisão do que escolher sempre foi minha. Porque mesmo que aquela voz interior me conduza, quem toma a decisão final sou eu. Nós somos livres para essa decisão. E aí vem uma questão muito séria. Porque se eu tomar a decisão errada, eu vou ter uma contrapartida de uma dívida que eu mesmo conscientemente ou inconscientemente estou assumindo. Muitas vezes a gente tem pressentimentos, não tem? Mãe, então tem muito. Meu filho não vai, fica, dá uma desculpa, tira ele fora, parece que a mãe pressente, né? A gente pressente. Porque existe uma sintonia muito grande entre os pais, mães e os filhos. Porque se não são espíritos amigos que combinaram vir junto, também são aqueles que a gente tem que resgatar a relação que ficou conturbada em outras vidas. E por isso, não vale a pena você querer, estou falando isso para você de experiência, querer regredir, saber, eu quero lembrar o que foi no passado. Não vai ajudar, não vai ajudar. Nunca fiz e não quero fazer. Porque se existe esse véu do esquecimento, ele tem uma razão. Ou você confia em Deus, confia nas palavras que Jesus trouxe, ou então você vai ter alguns problemas, com certeza. Tá? De par com os pensamentos que não são próprios, outros haverá de ser sugeridos, com certeza, aquilo que eu já falei para vocês. A vossa alma é um espírito que pensa. Então, o espírito que está encarnado nesse corpo, ele pensa. E através desse pensamento ele se relaciona com o mundo espiritual e também com o mundo material. Aliás, com o mundo material, mas esse mundo material que o pensamento atinge, existe algumas maneiras dele chegar lá. Que é o que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, que a gente chama de formas pensamento. Já ouviu essa palavra? Formas pensamento. Eu posso gerar formas pensamento. Tem um dos filmes, né? Não lembro qual dos filmes espíritas, que eles tinham até um ovo, não sei se você lembra, não lembro qual era dos filmes, que ele fazia a comunicação. E ele fala nesse modelo ovoide, né? E quando vocês vão consultar na internet, as formas de pensamento, elas vêm muito em forma de ovo colorido, porque na verdade, lembra que eu falei para vocês que na noite escura eu vou transmitir uma luz, e essa luz tem cores, né? E dependendo dessas cores, por exemplo, a cor da espiritualidade, vocês devem ler por aí, ele está ligado à violeta, né? Eu não sei se vocês já repararam, eu observo muito as coisas, né? Na outra casa espírita que eu estou estudando, quando vão fazer alguma coisa, eles ligam as luzes e as luzes são violetas, não são? Aqui também, né? Azul.
azul é um tom da violeta, né? Chega lá, né? São próximos. Porque as cores, gente, são vibrações também. O som é uma vibração, o movimento é uma vibração, a luz também. Inclusive há a teoria, né? Se luz é onda ou partícula. Eu sei que aí o papo é mais para física, né? Mas tudo isso vai nos ajudar, nos comunicar com quem nós estamos querendo entrar em contato. Isso é muito importante, a decisão sempre é nossa. Tá? Então, mesmo que os espíritos vão te intuir pensamentos, a decisão é tua. Você pode pensar que tem alguma influência, mas não. Eles vão sugerir e você faz o teu espírito pensa e toma a decisão. E se tomar a decisão errada, já sabe que tem um retorno que você vai ter que depois acertar, né? Como é que a gente vai saber se os pensamentos eles são próprios ou são sugeridos? Cá entre nós não tem muito interesse, não. Os pensamentos vêm, você toma a decisão. Independente, sempre a questão do livre-arbítrio está com o eu. Então dizer assim, não, eu estou fazendo isso porque o espírito ruim está me conduzindo. A porta só abre se eu abrir. Se eu pegar a maçaneta e abrir a porta. Não é assim, não. Tá? Se eu orar e vigiar, a porta, para quem eu não quero que se abra, não vai se abrir, não. Então, de novo, a chamada voz da consciência. Se eu sei que uma coisa está errada, alguma coisa dentro de mim diz, não vou fazer isso aqui, porque está errado. Se eu achar uma mala de dinheiro, olha que decisão, né? Lá no meio do shopping. Existe uma decisão acertada e uma não acertada. Ninguém está vendo, não estão nem filmando. Qual é o correto? Aquele dinheiro não é meu. O que não é meu não pode estar comigo. Isso é minha voz da minha consciência. Há muitos anos atrás, eu nem estudava, gente, eu não nasci em um berço espírita, tá? A gente vai vivenciando as coisas. Eu ia no supermercado com a minha mãe, olha que coisa interessante. E aí eu pagava a conta sempre, mas ela queria saber quanto ela gastava. Então eu somava a conta dela e depois vinha a minha, que ela queria saber quanto ela gastava. E uma das vezes, a caixa que nos atendeu encerrou a conta dela e depois abriu a minha e não percebeu que tinha encerrado a dela e abriu a minha. Resultado, quando eu paguei, na hora eu paguei, mas eu não paguei a conta toda, eu paguei só a minha parte. Aí quando eu cheguei em casa, a gente já tinha ido ao supermercado muito tarde, eu peguei a notinha e disse, como eu gastei pouco. Aí fui olhar a nota e disse, olha mãe, ela não cobrou a tua parte. Minha mãe e meu pai me deram valores, família. Primeira coisa que eu pensei, meu Deus, essa menina vai fechar o caixa, vai dar uma diferença e ela vai sair prejudicada. Aí eu tive que esperar no outro dia, lá no Rio Grande do Sul não abriam os supermercados no domingo, tive que esperar segunda-feira e fui lá, tardinha, fui falar com o gerente. Eu desconfiava do jeito que era, né? Eu só disse, tá aqui a notinha, eu quero de você uma declaração que eu estou lhe pagando essa diferença porque eu quero que a pessoa que me atendeu receba. Mas isso foi tão... Gente, não é mérito, é o normal para a gente. Porque se teus valores são bem conduzidos, nascem numa pedra firme, você não tem outra decisão, você não vai se abalar para outra decisão. E aí o gerente me disse que a moça morria de chorar quando fechou o caixa, não conseguia saber onde é que foi o furo, sabia que tinha um furo e que seria descontado dela. E eu quis a certeza que ela não seria descontada. Ela não sabe quem a esquerda não deve saber o que a direita faz, não é isso? Ela não sabe quem era eu, nem eu. Simplesmente eu fiz o que é o correto. E é isso que a gente tem que fazer. Vocês imaginem se eu tivesse bancado a esperta e não tivesse feito isso. De alguma forma eu ia colher um fruto negativo, porque eu estaria trazendo um mal para uma pessoa. E uma coisa simples, né? Mas que pesa. Quem decidiu fazer isso?
Com certeza alguém disse, não devolve não, ela nem vai saber. Não. Sua consciência diz que não tem nem que pensar. E é isso, assim que funciona, a decisão sempre é tua. Tá? Quando nós vamos para o livro, aí o outro livro, aquele que eu falei para vocês, do Pensamento e Vida, tem o capítulo 8, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Olha o nome do capítulo, Associação. Né? E aqui, pessoal, de novo, Chico traz, através do escrito de Emmanuel, os princípios da afinidade. De novo, como eu vibro, com quem eu estou afinado, aquela sintonia que eu estabeleço. E a associação é tão grande que a gente não percebe que todos nós, de alguma forma, estamos ligados. Não só... Quando a gente fala aqui, os nossos amigos espirituais que estão aqui, por que eles estão aqui? Porque é de alguma forma a sintonia dessa casa, a vibração dessa casa, trouxe uma luz na escuridão para muitos espíritos que vieram, inclusive junto com vocês, e aqui ficaram, aqui estão, e estão nos ouvindo. Tá? E muitos, de repente, ficam nesta casa para serem ajudados, de alguma forma. Por isso também vocês estão aqui. Ninguém anda só. O que acontece? É porque nós não enxergamos. E aí eu vou para uma outra questão. Tem uma frase que diz assim, do pó, né? Eu vim do pó eu vou voltar. Quando eu falo do pó é uma coisa bem fininha, bem pequenininha, né? Então eu estou falando do que a gente chama de microcosmo, o átomo. É um negócio que, a gente não consegue enxergar, mas forma todo o nosso corpo. Tudo que a gente está vendo aqui é formado por átomos. Só que são tão pequenos que a gente não enxerga, mas eles existem. Olha que reflexão. Não é porque eu não enxergo que eu posso dizer que não existe. Eles nos cercam. Os átomos estão aqui, senão eu não estaria aqui falando com vocês. Mas eu não os vejo na sua forma original. Mas tem como ver? Com equipamentos e dentro de aceleradores e algumas coisas conseguem comprovar as questões físicas relacionadas à existência desses átomos. E a ciência comprova a sua existência. Mas além do micro, tem uma coisa chamada macro. Eu sempre gosto de dizer assim, eu estou aqui em Fortaleza, Fortaleza está no Ceará, Ceará está no Brasil, vamos aumentando aí o macro. O Brasil está na América do Sul, a América do Sul está na Terra, né? Está no planeta. O planeta está no Sistema Solar, o Sistema Solar está onde? Está na Via Láctea. A Via Láctea está no Universo. Onde é que está o Universo? Se a gente pensar no macro, eu também não consigo enxergar o macro. Porque ele é tão grande, tão infinito, foge à minha compreensão. Muitas vezes a gente pergunta, né? Deus existe? Olha, se você olhar aquela árvore, se olhar para a gente, tem alguma dúvida em relação a isso? Eu não tenho. Agora, que eu não tenho compreensão para entender o que é Deus, eu vou ter o conceito de Deus, mas a definição de Deus, não. Até porque, gente, eu tenho formação matemática. A gente define ponto, reta, plano, mas a gente não define nada que não tenha nada anterior. Por isso, em geometria, o ponto é um ponto. Ele é o início da geometria. Antes dele, nada. Então, ele não tem definição. Agora, a reta tem definição, o plano tem definição. O ponto só tem conceito. Eu vou entender o que é um ponto, mas ele não se define, porque nada existe antes dele. Deus também. Interessante, né? Quando a gente faz essas viagens, né, dentro do mundo científico. Gente, então o que acontece? A nossa alma, o nosso espírito que está encarnado, ele vai entrar numa coisa que a gente chama de ressonância, aquela vibração, lembra que eu falei para vocês da teia de aranha? Vai entrar em vibração com correntes mentais de todos nós. E essas correntes mentais, por exemplo, nós aqui,
Se nós fizermos uma corrente de pensamento por uma oração, para uma cura, ou quando nós somos submetidos a um processo de cura aqui na casa, essa vibração, essa corrente de vibração, ela vai exercer uma força sobre os nossos espíritos e vão atingir seja onde nós estivermos, seja encarnados nesse planeta, ou outro planeta, ou desencarnados. Mas que próximos a essa vibração são aqueles que nos são comuns, que respiram das mesmas vibrações. Por isso a importância do orar e vigiar. Pedir para os amigos, quando faltar 10 minutos, vocês me avisam, tá? Porque eu falo demais. Tá? Agora o detalhe é o seguinte, gente, a gente assimila pensamentos de pessoas próximas. Quantas vezes você chega de manhã, não sei se já aconteceu com vocês, tá? Eu não tenho o dom de premonição, não. Mas às vezes tu chega com uma pessoa, ela está tão feliz, geralmente as mulheres estão tão felizes, que ardia aquela felicidade. Eu já teve, não sei se alguém já passou por essa experiência, de olhar para uma colega e dizer assim, tu está grávida? Porque a felicidade dela passa do corpo e chega no meu espírito, e vem aquela intuição. Já aconteceu, o pessoal disse que às vezes não queria chegar muito perto de mim, porque eu olhava para a pessoa e dizia assim, está grávida, né? Mas é porque a vivência, a intuição e a sintonia, ela é muito forte. E você acaba estabelecendo. Hoje eu fui no shopping buscar o passador. Quando eu entrei no shopping, eu vi um cachorro. Quando o olho dele bateu em mim, eu olhei e disse, daí, peludo, tá cuidando daqui. Gente, parecia que o cachorro era meu. Ah, é porque ele era mansinho. Não é só isso. Eu tenho uma cachorra muito mansa lá em casa, ela está bem com todo mundo. Mas tem uma pessoa que trabalha comigo que quando ela vem, essa cachorra late o tempo todo. O tempo todo. Aí eu já disse para ela, Branca, vamos fazer oração? Ah, mas vamos fazer oração? Tem um artigo de um livro que diz assim, ó, cães veem coisas. Vocês já notaram que os cães vêm? Sim. É porque a Branca, ela teve a partida de um filho de um modo bem violento. Então toda vez que ela vai na minha casa, não tem como a conversa não surgir. E a cachorra enlouquece. Ela percebe o que a gente não percebe. Vocês já notaram que cachorro tem um apito, já ouviram falar? Tem um apito que se apitar, nenhum de nós vai ouvir. Mas todos os cachorros aqui da vizinhança, todo mundo vai ouvir. Porque é uma vibração que bate no ouvido do cachorro, que ele tem o aparelho dele que ouve, de tal maneira que vibra e ele ouve e nós não. Sabe por que a gente vê essas cores? Por que nós não enxergamos tudo em preto e branco? Tem pessoas que enxergam tudo em preto e branco. Porque dependendo da formação das nossas células e as vibrações, as cores, elas emitem uma certa vibração. As pessoas daltônicas, de alguma falha ali no DNA, ela não consegue perceber essa diferença de vibração. E ela confunde as cores. Interessante isso, né? Tudo está ligado à sintonia. Então, gente, quando a gente mentaliza, quando a gente fala... eu vou dizer uma outra coisa para vocês. Vocês já notaram que quando a notícia é ruim, pode olhar lá nas mídias sociais, é o que mais tem like. A desgraça. Ah, estou andando no trânsito, eu vi a polícia, pronto, eu vou desacelerar o carro para ver o que aconteceu. Gente, faz oração para que, seja quem se machucou, quem partiu, que precisa de você é a sua oração, não a sua curiosidade. Porque essa vibração, ela vai agir no teu corpo. Ah, você começa a ler notícia de, sei lá, de pedófilo, de assassino, você começa a vibrar na vibração dele, sabia? Você começa a ver certas coisas e começa a pensar em mudar, e você não percebe. Por isso que as pessoas não se apercebem quando o nível de vibração vai baixando e você vai entrando numa influência que não vai te elevando, vai te trazendo cada vez mais para baixo. Por isso que do nada uma pessoa entra numa depressão, entra num processo de ansiedade. Meu Deus, ela está tão bem, como é que aconteceu isso?
Vai baixando a vibração, chega num ponto que os não muito amiguinhos vêm, e vêm forte. Né? Nós temos que nos conscientizar que nós nunca estamos sozinhos, mesmo que a gente não perceba. Meu espírito protetor, seja lá quem for, está comigo. Posso não vê-lo, mas eu sinto. Eu pressinto. Ele me ajuda a tomar decisões. E eu sei que eu não estou só. Sempre eu sou boazinha. Quando eu não sou, ele deve me puxar muito as orelhas. E aí eu tenho que aprender a caminhar melhor. Isso faz parte da nossa humanidade, é a nossa escola. Tá? Então, perceber que nada fica escondido. Nada. Tudo é revelado. Ah, mas o meu amigo encarnado não vê. O teu amigo encarnado pode não ver, mas o teu desencarnado com certeza. Tá? O desejo é a alavanca do nosso sentimento. Ele gera a energia que consumimos, segundo a nossa vontade. De novo, eu decido. Se a energia é boa, foi que eu decidi que essa energia era boa. Eu estou no comando. Não diz, né, para Jesus, sereis deuses, né? Você vai tomar atitudes que você vai cada vez mais crescer. Nós fomos criados simples e ignorantes. Mas para progredirmos. Progredirmos para onde? Para a divindade. É lá que o Pai quer que a gente chegue. E aí, gente, sempre livre-arbítrio e a escolha que é minha, escolha pessoal. E aí vem aqui, né? Eu quero ser acompanhada por bons espíritos ou eu quero ser acompanhada por espíritos que não são evoluídos e que vão me trazer vários problemas. É difícil, né, essa decisão, e é uma decisão que, parece tão óbvia, né? Todo mundo quer ser bem acompanhado, né? Mas em realidade não é assim. Você abre concessões na sua vida. Vai. Uma pessoa que está em depressão já está bem mal. Então, provavelmente ela já está bem espíritos em baixa vibração. E às vezes até a família, né? Vocês já notaram que às vezes a família toda é depressiva. Assim, eu conheço várias famílias que a família tem na própria família um histórico de suicídio. É porque eles combinam, né? A gente esquece, viu? Depois de 7 anos a gente esquece que combinou. Mas até as famílias vêm. Mas diga, pergunta. Se eu souber responder. Dizendo que teriam vários espíritos mais ruins, obsessores para cuidar dessa pessoa, ela consegue, através apenas de oração, tirar? Ou você acha que precisa, através de banhos, trazer para benzimento? Eu vou lhe ser bem franca. Dependendo do tipo de obsessor, né? Pelo assim, eu vou lhe falar assim, ó, não sei se eu tinha obsessor na hora da dor, mas eu precisei de pessoas para me ajudar. Eu precisei de leitura, eu precisei de oração, eu ouvia músicas que me elevavam, eu falava com pessoas que me traziam aquele suporte. Eu acredito demais, gente, que no momento da dor, se alguém aqui tem mais experiência que eu nessa parte, eu não faço atendimento desse tipo, mas eu vejo por experiência própria, eu precisei de pessoas. Sair sozinho, dependendo do buraco, vai pela lógica. Se tu cair num poço profundo, tu vai precisar de ajuda. Deus pode, uma vez, eu contei isso, né, para vocês, né, uma vez eu fiz uma pergunta para Deus e ficava olhando para os lados porque eu sabia que Deus ia me responder. Eu estava dirigindo, meu filho disse, mãe, tu fica olhando para o lado, presta atenção na direção? Eu disse, é porque eu fiz uma pergunta para Deus. Aí tu fez a pergunta e tu acha o quê? Que ele vai botar um outdoor no meio da rua? Eu disse, meu filho, ele teria poder para isso. Mas ele vai usar de uma pessoa para trazer a minha resposta. Então, te respondendo aí, talvez outras pessoas aqui da casa possam até responder melhor, eu vejo que sair sozinho de uma depressão não é uma missão só de oração. E não digo só, talvez saia até só por oração, mas oração de irmãos. Entendeu? Porque nós não somos sós, não estamos... Se fosse só sozinho, para que a gente precisa do espírito protetor? Para aí, para a lógica. Né? Então, por própria definição, nós precisamos de pessoas.
E a gente busca isso na vibração. Por exemplo, se essa casa, que essa casa aqui é maravilhosa, apesar de distante para mim, ela é maravilhosa em vibração. Me sinto tão à vontade que eu passaria aqui a tarde toda, a noite toda, perturbando vocês com as minhas palavras. Mas eu me sinto bem. Mas por quê? Porque tem uma vibração boa. Então busque socorro aonde se sente bem. Não deixe uma pessoa depressiva ser vencida pelo ódio, por dívidas que ele nem lembra mais que assumiu e que está aí para trazer. Porque às vezes a consequência é grande. Que está aqui, ó. Casualmente ele fez a pergunta aqui, ó. Quais são os espíritos que eu posso entrar em contato? Os obsessores, que são os inferiores, né? Como é que isso acontece? Gente, quando eu desejo mal para alguém, aquela pessoa causou a morte do meu filho, eu odeio ele, eu começo a desejar o mal para ele. O mal que eu desejo para a pessoa são flechas que eu disparo para ele. Pode ser até que atinjam, mas pode ter certeza. Eu diria que não são só flechas, são bumerangues, porque vão, mas voltam. E quando voltam, o mal que você desejou volta para você. Ah, não tenho dúvida. É difícil? É. Gente, perdoar o nosso amigo é fácil. O problema é perdoar o inimigo. Né? Perdoar quem eu quero bem, isso é fácil. E aquele que eu não quero bem? Como é que eu trabalho isso? Eu ainda trabalho isso. Mas nunca disparei flechas de ódio ou de vingança. Porque a vingança volta pra gente. Você acaba vendo as coisas acontecer e não entendendo por que estão acontecendo. É porque sabe Deus lá pensamentos que você disparou. E tem mais, às vezes as doenças aqui, uma casa de cura, quantas doenças nascem primeiro no espírito e se manifestam no nosso corpo? Nós produzimos muitas vezes a nossa doença. E muitas vezes nós negamos a cura. Tá bom, obrigada. Mas eu estou no finalzinho. Né? E as tais das prisões mentais, as dívidas que nós temos do passado que a gente não lembra que assumiu aqueles riscos, né? Aqui, isso aqui eu já até falei para vocês, quando a gente se detém no defeito dos outros, a gente começa a vibrar naquela vibração do defeito, em vez de sair dele. Tá? Então vocês vão ler isso aqui com calma. Uma das coisas que eu quero dizer é toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Ou seja, se eu tenho alguma coisa que eu tenho que melhorar, gente, cuidado. Aquela luz vai trazer consequências se eu não trabalhar. Então eu tenho que trabalhar aonde eu sou mais fraco na minha inferioridade. Tá? E o que os protetores trazem? O que o Espírito Superior traz? Meu Deus, tudo de bom, inspiração, ideias, cura, bênção. Quantas vezes você impõe as mãos e você cura? Pensamento, tá? Eu tinha uma cachorra, uma labradora lindíssima. E um dia foi um amigo. Gente, o amigo era meu amigo. Ele ainda é meu amigo. Mas sabe o que aconteceu dentro da minha casa que eu vi? Ele olhou para a cachorra e disse assim, meu Deus, essa tua cachorra é tão linda. Gente, quando ele saiu no portão, a cachorra caiu dura. Eu fiquei tão desesperado, juro, isso aconteceu comigo. Aí eu disse, bom, e eu não vou ter tempo de... Aí eu passei a mão casualmente, eu disse, eu já vi aquelas benzedeiras, não sei o que, eu vou tentar. Peguei, eu tinha arruda. Aí eu fui do lado da cachorra e comecei, passava a arruda, mas eu rezava tanto por ela. Eu digo, meu Senhor, leva o mal que caiu nesse bichinho inocente, papapá, tatatá. Quando eu terminei a oração, a cachorra levantou. Meu amigo quis atingir a minha cachorra? Certamente que não. Mas o pensamento dele, de alguma forma, foi para lá. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer, né? Eu já vou abrir, só que tem 7 minutos, eu vou terminar, depois eu abro para a senhora, tá? Vamos lá, vocês deixaram, né? Então, gente, cada segundo, suas obras, orar e vigiar.
Aqui, de novo, a questão do livre-arbítrio. Aqui a teia que eu falei para vocês, né? Nós vivemos numa teia chamada de universal. E dentro dessa teia se forma o que a gente chama de formas pensamento. Essas formas pensamento, elas tanto podem acontecer no plano nosso aqui, na terceira dimensão, quanto nós podemos mandar formas pensamento para outras dimensões. Tá? E o que é isso? Tanto para o bem quanto para o mal. Se eu pensar uma coisa que eu quero produzir, eu consigo enviar isso, seja a pessoa estar encarnada ou desencarnada. Já estou com quase concluído. Então, se eu pensar mal, eu vou mandar maldades. Mas se eu pensar o bem, eu vou mandar bondades. Quando minha mãe partiu, quando meu filho partiu, eu pensava em estrelinhas caindo do céu sobre eles, em flores caindo. Eu pensava, quando eu fazia oração, eu dava toda a vibração positiva. Eu tenho certeza, eu tanto tenho certeza que eu vou mostrar para vocês como eles recebiam. Quando eu li esse livro aqui, A Violetas na Janela, quem já assistiu isso aqui que eu vou contar para vocês, não custa nada ouvir de novo, né? Sabe por que esse livro tem esse nome, Violetas na Janela? Porque a Patrícia estava no plano espiritual, abriu a janela, deu de cara com umas violetas que eram iguais à da casa dela, né? Aí ela disse assim, as violetas iguais da minha casa. E resposta da avó dela que estava junto. Sua mãe mandou para você e nós plasmamos estas violetas aqui. Ou seja, formas pensamento. A mãe em pensamento mandou as violetas e eles plasmaram as violetas para ela. Quando meu filho partiu e eu li isso aqui, eu disse, é? Então, posso mandar uma coisa para o meu filho? Eu não vou mandar violeta. Não era chegada de violeta, né? Aí eu pensei no boné. Eu só espero que saia aqui o som, tá? Vamos ver. Aí eu gravei. A mãe quer saber, eu vou dizer o que eu digo aqui, né? A mãe quer saber se você recebeu o que eu mandei para você. Eu fiz forma pensamento, gente. Isso aqui é a prova da forma pensamento. Vamos ver se vai sair aqui o som. Repete 3 vezes. Não está saindo. Mas se não, quando vocês vão receber a gravação... Não sai, peraí. Segura o tempo. Eu vou encostar no meu aqui, tá? A mãe quer saber se você recebeu o que eu mandei pra você. Como é que eu faço para isso aqui sair aqui? Peraí. Vai. Peraí. Aqui. A mãe quer saber se você recebeu o que eu mandei pra você. Hoje algo chegou. Peraí aqui, vou botar de novo. A mãe quer saber se você recebeu o que eu mandei pra você. Aqui nesse plano me trouxeram nessa vida ouviram? Nessa vida me trouxeram um boné. Isso foi uma forma, pensamento. Eu nem sabia que existia isso na época, né? Eu só li dali do livro. E aí eu pensei no boné, gente, eu desenhei meu boné na minha mente, eu enxergava esse boné, eu pedi, Jesus, entrega esse boné para o meu filho. 2 dias depois eu gravei e tive esses áudios. Não é para convencer nenhum de vocês, mas é só para mostrar que é possível. E existe mesmo. E que existe mesmo. Né? E tem o terceiro áudio aqui, foi quando eu perguntei, porque às vezes a gente vai numa cartomante, vai num adivinho, quer saber a vida, quer mudar a vida, não adianta nada. Aí eles respondem aqui, é o terceiro áudio, vocês vão receber todas as gravações aqui, depois vocês vão ouvir, tá? Aonde ele diz é necessário entender que esse meio não é mais apropriado para compreender o futuro. Ou seja, essa história de você ir em cartomante e achar que vai definir a tua vida, elas querem ganhar o dinheiro delas, pode ser até que tenha alguma espiritualidade, mas gente, eu não acredito que seja do bem, não.
Porque se Deus quisesse que nós soubéssemos todo o nosso destino, saber toda a nossa vida, Ele traria esse esclarecimento. E existe um véu do esquecimento que cai sobre nós a partir dos 7 anos, quando se completa a reencarnação. Nada é sem motivo. Tá? Eu vou pular, depois vocês venham. Tudo pode ser oculto, mas o amor, esse não é oculto. Depende só da gente. Tá bom? Obrigado, desculpe se eu passei um pouquinho o tempo, mas estou aqui. Tá? Obrigada. Eu faço a prece, obrigada. Então, vamos. Eu gosto de sentar, gente, eu não deixo perna cruzada nem braço cruzado. Eu sempre tenho na minha cabeça que quando a gente cruza, a gente fecha o contato. Assim, tranca o contato, né? E quando a gente abre a mão, às vezes até a gente sente a energia nas mãos da gente. Não sei se vocês percebem isso. Senhor, meu Deus, que a luz que hoje nós produzimos aqui seja de acordo com os ensinamentos que Jesus sempre nos trouxe. Quão difícil é o desafio, quanto é longa a caminhada. Quantos estão aqui para ouvir? Quantos estão aqui para acertar sua caminhada dentro de uma vivência de amor e luz? Eu agradeço por essas todas presenças materiais que estão aqui e aos nossos irmãos que estão desencarnados, mas que vieram nos ouvir hoje, e que algo de bom os ilumine. E seus protetores os conduzam e os levem sempre em direção à luz. Que assim seja. Muito obrigada.